Olá, tudo bem? Eu sou Fabrício Barreto Gonçalves, bacharel em Teologia. Eu gostaria de destacar para você nesse vídeo sobre o período da filosofia cristã, teologia cristã, chamado patrística ou patrologia, né? Chamada doutrina dos pais da igreja, os teólogos do primeiro ao oitavo século, mais precisamente com a queda do Império Romano e o final do período helênico, período clássico grego, que compreende o início do primeiro século até o final do sétimo século ou início do século oitavo. Nada mais é que uma maneira que os pais da igreja, os teólogos, os filósofos, apologistas, aqueles que defendiam a fé cristã, tiradas do Evangelho, das cartas de Paulo, dos discursos de Jesus, tentaram conciliar a fé com a razão. Que ambas não se divorciam, pelo contrário, elas se comungam, elas se complementam, a fé e a razão. Tentaram explicar durante 7 ou 8 séculos, 800 anos, portanto, depois de Cristo, na história da igreja, início da escolástica ou período medieval da história eclesiástica, conhecida como patrística, e início da período da história da filosofia e teologia medieval, digamos assim. Tentaram racionalizar a fé, explicar a fé, a origem da alma humana, do corpo, do espírito, do pecado original, Deus, os atributos de Deus, né? A existência, a prova da existência de Deus, o conceito de bem e mal, sobretudo Santo Agostinho, Aurelius Agostinus, do 4º ou 5º século, advindo oriundo do maniqueísmo, doutrina filosófica, religiosa e teológica, né, pessoal, que concebia um dualismo entre forças antagônicas que se chocavam entre bem e mal. Então, chamada doutrinas cristãs. E eles combateram, né, os sofismas, as heresias, o paganismo, contemporâneos do pensamento grego tardio, queda do Império Romano, e se divide em pelo menos 3 ou 4 períodos, que nós chamamos de períodos patrísticos, né, ou filosofia cristã. Período pré-agostiniano, com os pais apologistas ou apologestas, ou aqueles que defendiam a fé, sobretudo no 2º, 3º séculos, os pais apostólicos e os controversistas apologéticos. O segundo período agostiniano, que se dá com a filosofia de Agostinho, bispo de Hipona, e o terceiro período, chamado de período pós-agostiniano, que explicaria o pensamento religioso. Então, o primeiro e segundo períodos, nós temos Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo, chamados de escritores não canônicos pelos historiadores cristãos.
O segundo grupo, que seria o período agostiniano, seriam os escritores fim do segundo século. Por exemplo, Justino Mártir, né, que questionaram e estudaram a chamada revelação ou religião revelada. O terceiro século seria, por exemplo, a escola alexandrina, né? Os chamados pais ou padres africanos, latinos do norte da África, por exemplo, Clemente de Alexandria, Orígenes, Tertuliano de Cartago. No quarto século nós teríamos Atanásio, Gregório Nazianzeno, Gregório de Nizra ou Nissa, João Crisóstomo, chamado de o Boca de Ouro, pela sua facúndia, pela sua eloquência, pela seu dom da palavra, pela sua boa oratória hermenêutica e exegese bíblica e teológica e filosófica também. João Crisóstomo, chamado Boca de Ouro. Nós temos também no quarto século, início do quinto século, Ambrósio Jerônimo, que traduziu a Bíblia para o latim, chamada de Vulgata, né, versão vulgar, a pedido do Papa da época de São Jerônimo, o Papa Damaso. O pseudo Dionísio, Basílio, né? E o lema, sobretudo em Agostinho, era Credo ut intelligam. No latim, Credo ut intelligam eu creio para poder compreender. É a razão que tenta explicar a fé, a espiritualidade, o espírito, o mundo dos fenômenos. Sobretudo Platão, e Agostinho tem um papel fundamental nessa época, porque Agostinho ele tenta explicar de modo racional, filosófico e epistemológico a fé e a religião, sobretudo influenciado pela filosofia neoplatônica ou de Platão. Então nós temos também as heresias, chamadas heresias ou doutrinas heréticas, religiosas e anticristãs dessa época da patrística, né? Como o arianismo, nestorianismo, sabelianismo, adocianismo, entre outros. O gnosticismo também, né, influenciado pela filosofia e mística grega, as religiões óficas de mistério, herméticos, né, chamado orfismo, e os pais orientais, os pais gregos e capadócios têm uma influência enorme nessa época, já do terceiro ao quinto século, sobretudo o quarto século, a chamada Idade de Ouro da patrística, da patrologia cristã e filosofia também, já se preparando para o medievalismo ou a história medieval cristã, teologia e filosofia, tentando explicar o mundo, o homem, o saber, a natureza, as coisas que se explicam, a matéria, como o mundo se forma, como as coisas funcionam, a praxis, né, a praticidade, e tentar explicar Deus, o fenômeno religioso. Já no quinto século, eles falam de uma fé revelada, racionalizada, a divinização. Fé, razão,
ambas se complementam ou andam juntas, né? Aí já na decadência de Roma, vindo Boécio, Bento de Núrcia, né? Os pregadores, os exegetas, os apologetas, Plotino, Dionísio Areopagita, Máximo Confessor, João de Damasco ou João Damasceno, já entre o quinto século e o sexto e o sétimo século. A chamada teologia apofática e catafática, teologia negativa. Aí você tem Orígenes, né, que considera Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo homoousiam, né, da mesma natureza, mesma substância intercambiável, ou eles se comunicam, se harmonizam, Pai, Filho e Espírito Santo, tentando explicar o pecado, tentando explicar a origem do mal, a natureza do mal, do bem, teodiceia, a justiça e a própria natureza de Deus, né? O Filho e o Pai. Jesus como Filho de Deus gerado, né? Geneteios ou natus, Pantocrator. Ou seja, ele como criador, como sustentador de todas as coisas, né? Poites factor, como criador. Aí você tem as frases de Agostinho, né? Dilige et quod vis fac. Ama e faze o que quiseres. Ama-te a ti mesmo e faze o que quiseres. Aí você tem apolianismo, arianismo, já debatida essas heresias no Concílio de Nicéia, o docetismo, o donatismo, o monofisismo, o nestorianismo, o eutiquianismo, montanismo. Você tem a cosmovisão da gnose, do gnosticismo cristão, até o segundo e terceiro séculos. Eles concebem o homem como três categorias: os pneumáticos, os psíquicos e os ílicos. Os pneumáticos seria voltado ao espírito do homem. Os psíquicos, né, seria a alma do homem. E os ílicos, a matéria, ou seja, o corpo do homem. Então, o homem seria tripartite, né, tricotomista, corpo, alma e espírito. E você tem o gnosticismo de Carpócrates, Barbelo Gnósticos, Epifânio, Basílides, Isidório, Valentim, Marcião, Aristides, sobretudo Justino Mártir, Taciano, Atenágoras de Atenas e Teófilo de Antioquia, que vem combater essas heresias gnósticas, filosóficas e gregas, sobretudo do segundo ao quarto século da cristandade, digamos assim. Mas basicamente a patrística, início da escolástica ou teologia, filosofia medieval, tentando explicar o saber do homem da sua época. A visão teocêntrica, ou seja, tudo era para Deus. O falar, o escrever, o viver, o cantar, né, o pintar, o esculpir,
o construir catedrais, igrejas, castelos para Deus, tudo era para Deus. Era uma visão teocêntrica, isso até o século XIV, que dá início já à Idade Moderna, a Renascença e a Reforma Protestante. Shalom, Deus abençoe. Essa é uma síntese da patrística, a patrologia, doutrina dos pais da igreja. Tá ok?